Tem gente que fala que odeia jogos de terror, que não gosta de tomar susto, que não gosta de ficar tenso, que não gosta de sentir medo. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que muita gente que diz que não gosta de jogos de terror, na verdade só começou pela pimenta errada. Quando alguém nunca comeu pimenta na vida e a primeira coisa que ela prova é uma pimenta absurdamente forte, ela vai achar horrível. Vai arder demais, vai ser desconfortável e provavelmente ela nunca mais vai querer tentar de novo. Mas quem gosta de pimenta sabe que não é assim que funciona. Você começa devagar, uma pimentinha leve, depois uma média, depois uma mais forte. E quando você percebe, você está procurando a pimenta mais forte possível. Com os jogos de terror acontece exatamente a mesma coisa. Muita gente que diz que não gosta de terror, na verdade só começou pelo jogo errado. Um jogo pesado demais, tenso demais, opressor demais. E isso cria a impressão de que todo jogo de terror é assim. Mas a verdade é que existe uma escala de intensidade dentro do terror. E se você sobe essa escala devagar, você começa a apreciar coisas que antes pareciam impossíveis. Se você quer começar a jogar terror e acha tudo assustador demais, jogue acompanhado. Pode ser em call com os amigos, pode ser um jogo multiplayer, pode ser com alguém assistindo, ou até fazer um tipo de domingo de terror, jogando com a sua parceira, seu parceiro ou com amigos. Porque quando você divide o medo com as outras pessoas, a experiência muda completamente. Fica mais leve, mais divertida e muitas vezes mais memorável. Então vamos subir essa escala juntos, como se fosse uma escala de calor da pimenta, dos jogos mais leves até aqueles que fazem você pensar 2 vezes antes de continuar jogando. Nível 1 de ardência. Jogos que misturam ação com horror. Esse é o nível mais acessível de terror. Jogos que têm atmosfera assustadora, monstros, cenários tensos, mas ao mesmo tempo ainda te dão controle da situação. Você tem armas, você pode reagir, você pode lutar. A série Resident Evil é um exemplo perfeito disso. Ela apresenta o terror, mas sem jogar o jogador direto no desespero. É quase como uma pimenta leve. Você sente o gosto, sente o calor, mas ainda consegue aproveitar a experiência. Algumas recomendações nesse primeiro nível seriam a própria saga Resident Evil, Left 4 Dead, Dying Light, até Alan Wake e The Last of Us também conseguem entrar nessa lista. Eles têm momentos tensos, ambientes assustadores, mas ainda dão ao jogador ferramentas suficientes para se sentir seguro. Mas depois de um tempo, só monstros e atmosfera já não assustam tanto. E é aí que alguns jogos começam a fazer algo muito interessante. Eles começam a tirar do jogador uma das coisas mais importantes, a sensação de controle. Mas mesmo dentro dos jogos que ainda permitem lutar, às vezes o jogo dá uma pequena amostra do que vem no próximo nível. Um dos melhores exemplos disso é o Mr. X, no Resident Evil 2 Remake. Durante boa parte do jogo você tem armas. Você enfrenta os inimigos, você limpa corredores, você resolve os problemas na base do tiro. Mas quando o Mr. X aparece, tudo muda. Porque tecnicamente você ainda tem as ferramentas para lutar. Você pode atirar, pode jogar granada, pode tentar atrasar ele. Só que nada disso realmente resolve o problema. Ele não morre. Ele não para. E de repente você se encontra fugindo de um cara enorme, todo de preto, caminhando lentamente pelos corredores, com passos largos, pesados, que você consegue ouvir ecoando pela delegacia toda. E naquele momento você percebe uma coisa: lutar não vai resolver. E é exatamente aí que o terror começa a mudar de forma. Nível 2 de ardência. Jogos que você ainda pode lutar. Ou não. Nesse nível, os jogos começam a misturar o terror com a sobrevivência. Você ainda pode ter armas, pode se defender em algumas situações, mas o jogo começa a deixar claro que lutar nem sempre é a melhor opção. Às vezes fugir é mais inteligente. Às vezes se esconder é a única saída. E muitas vezes você não tem certeza do que vai acontecer. Jogos como The Forest fazem isso muito bem. Durante o dia você explora, constrói, coleta recursos, mas quando chega a noite, a floresta começa a parecer menos segura. As criaturas aparecem no escuro, barulhos estranhos surgem entre as árvores. E de repente aquele lugar que parecia tranquilo vira um território hostil. Algumas recomendações para o segundo nível são Little Nightmares e Reanimal, que criam um medo mais visual e atmosférico, The Quarry ou Until Dawn, que trabalham o terror como se fosse um filme interativo,
e até Subnautica, que muita gente nem considera jogo de terror, mas com certeza consegue criar momentos absurdamente tensos. Mas depois de um tempo, alguns jogos dão mais um passo nessa escala. Eles não apenas reduzem a sua capacidade de lutar, eles simplesmente tiram isso de você completamente. Nível 3 de ardência. Jogos que você não consegue se defender. Nesse nível, o terror muda completamente, porque agora você não é mais um sobrevivente armado, você é apenas uma vítima tentando escapar. Alguns jogos como Alien Isolation fazem isso de forma brilhante. O Alien não é um inimigo que você derrota, ele é uma presença constante, uma ameaça inteligente que pode aparecer a qualquer momento, e tudo que você pode fazer é se esconder, prender a respiração e torcer para ele não te encontrar. Algumas recomendações para esse terceiro nível são Outlast, onde você não tem armas, você não luta, você só corre, Resident Evil 7, que apesar de você ter armas, elas não servem para quase nada, principalmente nas primeiras horas do jogo, e jogos como Layers of Fear ou Soma, que levam isso ainda mais para o lado psicológico, onde o medo não vem só de monstros, mas da própria sensação de vulnerabilidade. E é aí que vem o próximo nível, onde é tirado proveito de 100% desse conceito. Nível 4 de ardência, quando o jogo não quer só te assustar. Nesse nível, o objetivo do jogo não é apenas dar sustos, é te deixar desconfortável o tempo inteiro. Silêncio, expectativa, paranoia. Nesse caso, eu vou usar o jogo PT como exemplo, porque esse playable teaser criado por Hideo Kojima influenciou muito os jogos de terror psicológicos que vieram depois. O problema é que hoje em dia não dá mais para baixar a PT oficialmente. Só quem nunca desinstalou do PS4 consegue jogar. Se você joga no PC, existem algumas recriações feitas por fãs que tentam reproduzir a experiência dessa demo. Se você não conseguir jogar o PT, a recomendação mais próxima dessa vibe é o Visage, mas o conceito é o mesmo. Casa apertada, corredores silenciosos, ambientes onde aparentemente nada está acontecendo. Mesmo assim, você sente que alguma coisa está errada. Às vezes nem precisa ter inimigo. O medo vem da atmosfera, do som, da iluminação, da sensação constante de que algo pode acontecer a qualquer momento. Algumas recomendações para o quarto nível são Visage, Madison, The Mortuary Assistant, Amnesia The Dark Descent e Luto, porque eles entendem uma coisa fundamental sobre o terror. O medo mais forte quase sempre vem daquilo que a gente imagina ou que o nosso próprio cérebro cria. Mas existe um último nível de terror. Um nível onde a distância entre o jogador e o jogo praticamente desaparece. Nível 5 de ardência. Realidade virtual. Eu joguei Madison em VR, e mesmo já tendo jogado antes, mesmo já sabendo o que ia acontecer, foi assustador de novo. Porque quando o jogo tá ao seu redor, quando você olha para os lados e tá tudo ali, o cérebro reage de um jeito completamente diferente. A imersão muda tudo. Claro que realidade virtual ainda não é acessível, principalmente aqui no Brasil, mas se algum dia você tiver a chance de experimentar um jogo de terror em VR, provavelmente vai ser uma das experiências mais intensas que os videogames conseguem oferecer hoje. No final das contas, a pergunta mais interessante não é por que os jogos assustam, a pergunta é: por que a gente gosta disso?
Por que as pessoas comem pimenta? Por que as pessoas vão em montanha-russa? Por que tem gente que salta de paraquedas? São experiências que colocam o corpo em alerta, mas sem perigo real. E o terror nos jogos faz exatamente isso. Ele acelera o seu coração. Ele cria uma tensão. Faz a gente sentir alguma coisa de verdade. E talvez seja por isso que tanta gente ama esse gênero. Então, se você acha que você não gosta de jogos de terror, talvez você só tenha começado pela pimenta errada.